Olá, amados, a paz de Arusha. Novamente estou aqui, né, para nós darmos continuidade ao 1 Coríntios 11. Aí nós vamos ler 1 Coríntios 11 e 12. Tá? Não reparem, amados, hoje está chovendo. Aquela hora até, né, deu uma chuva muito forte na hora que eu estava gravando o vídeo. Agora a chuva diminuiu um pouquinho, ainda está chovendo, mas tá indo um pouquinho barulho, mas resolvi gravar assim mesmo, porque como eu falei que eu ia gravar, né? Então vamos começar? Eu vou ler aqui 1 Coríntios 11, tá? E diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Arusha. Deixa eu fazer aqui o seguinte, amado, vou voltar aqui no verso 32 do capítulo 11, do capítulo 10, tá? Aí vou dar continuidade. Vamos lá. Não vos tornei causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Arro. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Arusha. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições assim como vou-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Arusha o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Arro o cabeça de Arusha. Todo homem que ore ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Arro, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem dependente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Arro. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Arro sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, sabe que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Arro. Né? Aqui está falando, amado, que ele está falando o seguinte, que aqui, tanto a mulher quanto o homem são iguais de Arro, são assim, entendeu? Não tem assim diferença assim diante de Arro. Tá? Porque tanto a mulher quanto o homem, crendo em Arro, se crê em Arusha, entende? Não tem assim diferença, né? Então aqui, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, portanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Eu, em parte, o creio. Na igreja aqui, amados, reunir em um lugar. Tá? Aqui eles falam na igreja para dar sentido a ser um templo religioso, mas a igreja aqui são pessoas. Então, quando vos reunir, ou seja, vocês igrejas se reúnem em algum lugar, né? Verso 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber?
Ou menosprezais a igreja de Yahweh e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Yahushua, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amados, aqui fala sobre a ceia. Inclusive, eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, que o título do vídeo é 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. Tá? E porque essa ceia que ele está falando, eu até expliquei nesse vídeo, tá? Mas eu vou assim resumir. Era assim, lugar que eles se reuniam, tá? A igreja de Corinto se reunia em um lugar e cada um levava alguma coisa para poder dividir. Era assim, tipo uma confraternização, uma ceia. Tá? Só que cada um levava uma coisa. E o que estava acontecendo ali é que os que tinham muito, ou os ricos, levavam muitas coisas, e aqueles que não tinham nada não levavam. Mas os que tinham comiam muito e se embriagavam, e os outros que não tinham, que não levavam, ficavam sem comer nada. Era isso que o apóstolo estava falando aqui, estava recriminando a eles, né? Estava assim, reprovando a atitude deles, né? Desses que tinham muito e não repartia com os que não tinham. Tá? Então ele disse que isto não é a ceia do Senhor. Por quê? Porque quando fala assim, né? Fazer isto em memória de mim, tendo Yahushua repartido o pão, o cálice, né? E disse fazer isto em memória de mim, ele estava falando isso ainda em vida. Foi a última ceia, né? Quando ele ceiou com o discípulo na noite que ele foi traído. E aí ele ceiou com o discípulo, ou seja, a ceia foi a janta, né? Porque a ceia é a janta. E ele ceiou, a ceia que ele ceiou foi o cordeiro, que é a Páscoa, tá? Que prepararam a Páscoa, que era o cordeiro, era pães amargos, né? Ervas amargas, pães, vinhos. Só que depois que ele ceiou, é que ele pegou o pão e o vinho. Tem traduções que falam após ter ceado, tem outros que falam enquanto comiam. Bom, enfim, ele pegou, só que ele não como é que ele ia falar para os discípulos que ele ia ser morto, né? Que ele ia repartir a carne dele por todos nós. Então ele pegou o pão, que era o físico, porque ele dava esse exemplo físico para representar, para assim, explicar o espiritual, porque os discípulos não entendiam, né? Porque o próprio Yahushua andava com o espírito cariável. Então o pai andava no filho e no espírito. Então, como o pai andava no filho, ele ainda não tinha morrido para nos salvar, e para vir o espírito que é o Consolador habitar em nós, aquele que crê, que é o templo, ele habita, né? O verdadeiro espírito habita em nós quando nós cremos que nós somos o templo do espírito. Tá? A gente tem que crer. Mas só crê aquele que passa a ser o templo e que deixa de ir a um templo físico, certo? Então o que acontece? Ele ali ainda estava em vida, e aí
o Espírito ainda não tinha sido derramado sobre toda a carne, aquele que crê, né? Então ele explicou isso. Só que ele disse para os discípulos, para os 12, somente para os 12, fazer isto em memória de mim. Só que Yahushua, ele morreu e ele ficou morto 3 dias. No terceiro dia ele ressuscitou. Tá? Terceiro dia ele ressuscitou. Então, como é que a gente vai fazer uma coisa para alguém que está morto? Para alguém que está vivo? Desculpa, porque aí Yahushua ressuscitou. Como a gente vai fazer uma coisa em memória de Yahushua sendo que ele ressuscitou? Entende? Então, não é pra gente fazer mais isso. Inclusive, até o apóstolo Paulo ele disse isso, o apóstolo Shaul. Ele disse, não é a ceia do Senhor. Tem outras traduções que falam que não é para fazer a ceia do Senhor. Aqui já está afirmando que não é a ceia do Senhor. Tá? Mas para maiores detalhes, quem não assistiu o vídeo, assiste esse vídeo, 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. Então vamos continuar aqui, capítulo 12, tá, amados? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos a ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Yahweh afirma, anátema, Yahushua. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Yahushua, senão pelo Espírito. Pelo Espírito de Yahweh, tá, amados? Que aqui está o Espírito Santo, mas vou falar pelo Espírito de Yahweh. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Né? Inclusive, até eu já fiz um vídeo também falando sobre isso, tá? Sobre 1 Coríntios, né? 12. Eu não me lembro agora qual é o título do vídeo. Eu não me lembro, não sei se é Yahushua é o único pastor, não me lembro, mas eu já falei sobre isso, né, sobre esse capítulo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Yahweh é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, eu mesmo, Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, cada um individualmente. Só que não é simplesmente falar assim, tipo, eu tenho um dom de curar, eu tenho um dom de profetizar, eu tenho um dom de falar em línguas. Não. Até porque se falar em línguas aqui, amados, são idiomas, não são línguas assim de anjos, são idiomas, tá? Então, quem fala em línguas, ou seja, quem fala em outro idioma e quem interpreta, né? Quem pode traduzir, quem pode interpretar esses idiomas, tá? Então, assim, o Espírito, ele trabalha com cada um segundo a necessidade, né? Então não é assim, eu tenho isso, não. Ele pode usar um de uma forma, ele pode usar outro de outra forma, mas isso é conforme o Espírito vai concedendo, aí é conforme a necessidade de cada um, tá? Isso não é assim uma coisa que nós temos, é o Espírito que concede, né? À medida da necessidade de cada um e de cada caso, entendeu? Então, verso 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Yahushua. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados, ou seja, todos nós fomos banhados, lavados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amados, aqui, verso 13, pois em um só Espírito todos nós fomos lavados em um corpo.
corpo de Yahushua. Quando ele morreu, né, no madeiro, e lá ele foi assim, transpassaram uma lança nele, e nisso ele jogou água. Essa água que ele nos lavou, essa água da morte dele, que nos lavou. Então nós fomos lavados no entendimento através dessa água. Na morte através da palavra, porque ele também é água viva que desceu do céu. Tá? Ele é água viva que desceu do céu. Então aqui, ó, pois em um só espírito, ou seja, um só entendimento, no espírito de Yahweh, né? Todos nós fomos lavados em um corpo, ou seja, em um corpo que é Yahushua, né? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só espírito, ou seja, beber de uma só água, de um só entendimento, tá? Então aqui, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser o corpo, não deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Yahweh dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Yahweh coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Yahushua e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Yahweh na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Amados, primeiro, aqui o que ele está dizendo até ao verso 27 é que nós estamos em um só espírito, que é o espírito de Yahweh, né? O espírito de Yahweh, que é o espírito de Yahweh, que é o espírito de Yahweh, no mesmo espírito, no mesmo entendimento. E nós estamos no corpo, que é Yahushua, tá? E esse corpo, ele tem vários membros que faz parte do corpo. Então, esses membros que faz parte do corpo, em Yahushua, que estuda no entendimento, no espiritual, né? Esse corpo, né? Somos nós, a igreja, tá? Então, aqui, como ele diz aqui, que muitos falam, inclusive eu já expliquei isso, né, no vídeo, eu acredito, amados, que seja Yahushua o único pastor, entendeu? Eu acredito que é esse vídeo, porque eu já fiz tanto vídeo que eu não me lembro mais, mas tem um vídeo assim, falando do pastor, acho que é Yahushua o único pastor, acho que é esse vídeo que eu falo sobre esse assunto, tá? E aqui no verso 28 diz assim, a uns estabeleceu Yahweh na igreja, só que na igreja nas pessoas, porque a igreja é a pessoa. A uns estabeleceu Yahweh, né, na igreja, ou seja, de pessoas, só que esse estabeleceu é passado, tá? Primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, ou seja, variedade de língua que fala outras línguas estrangeiras, né? Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas?
Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, tá? E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Eu falei nesse vídeo, você acha que é esse? Acho que Yahushua é o único pastor. Inclusive aqui, olha, para vocês verem, eu até mostrei no vídeo que o capítulo 13, eles botam a epígrafe aqui, tá vendo? Ó? E aqui ainda é a metade do versículo 31, ó. Não sei se está dando para vocês verem, ó. Versículo 31. E aqui, ó, tá vendo? Ainda continua, ainda metade aqui. Aqui que começa o capítulo 13, tá? Para vocês verem isso tudo para eles, que eles cortam o que está, né, dizendo, o que é para dizer aqui. Então, o que acontece, amados? Hoje, Yahushua, ele nos deu a liberdade de andar no Espírito. Tá? Então, até o apóstolo Shaul aqui, né, a gente já leu isso, falando, se você está assim, tipo, é escravo, mas você quer aproveitar a oportunidade, então aproveita a oportunidade, vá para o Espírito. Então, quando você está na carne, no físico, na religião, desculpa, amados, você está no físico, você segue a líderes religiosos, você segue a lei, tá? Só que hoje o Espírito, ele habita naquele que crê, tá? Aquele que crê que é o templo do Espírito, e deixe de ir a um templo, aquele que crê que Yahushua é o pastor e não procura mais um líder religioso, aquele que crê que Yahushua é o caminho e não vai mais a um caminho de um templo, então o Espírito habita. E o Espírito habitando, ele vai trabalhar conforme a necessidade de cada um. Então ele vai moldar cada um conforme a necessidade, ele vai orientar, ele vai guiar, porque o Espírito nos guia toda a verdade. E através do Espírito nós vamos falando conforme o Espírito for concedendo. Então os dons que o Espírito dá é um dom assim que ele concede à medida da necessidade de cada ocasião. Tá? Não é uma coisa assim da gente tomar posse. Eu tenho o dom de curar, eu tenho o dom de profetizar. Não, é o Espírito que concede a cada um conforme a necessidade. Tá? E esses, aqui aonde o apóstolo se é passado, hoje, o Espírito nos guia quando nós estamos em Yahushua. Então, hoje, ele é o caminho, ele é o pastor, ele é o profeta, ele é a razão da nossa vida e ele é a razão da gente andar no Espírito, no entendimento. Então esse negócio de apóstolo, de igreja, isso tudo é passado, é velha aliança, não tem mais nada a ver com a nova aliança. A aliança agora, a nova aliança é no entendimento, no Espírito. Tá bom, amados? E amanhã a gente continua, né, do capítulo 13, que aí a gente vai ler sobre esse caminho excelente, que inclusive eu já li sobre isso também, né? Eu acredito que seja realmente no Yahushua o único pastor, né? Eu acredito que seja. Procure assim os vídeos que eu falo sobre o pastor, que é um desses vídeos, tá? Porque eu falo alguns aí e que eu já falei sobre esses capítulos também, tá bom? Então fiquem todos na paz de Yahushua, que Yahushua carregue cada um de vocês na palma de suas mãos e até amanhã. Um abraço. Yahushua ama vocês.